Olá, começa agora mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje, estamos recebendo os professores do curso de Arquitetura e Urbanismo, Fábio Morello e José Neto. Eles desenvolveram, junto com os alunos de Arquitetura, um catálogo mostrando um trabalho desenvolvido no componente de linguagem iconográfica do espaço, ministrado pelo professor José Neto. Foram registradas cenas do cotidiano e detalhes inusitados das paisagens urbanas, uma pesquisa realizada na região centro-leste da cidade. O professor Fábio Morello trabalhou junto com o projeto de desenvolvimento urbano de um bairro. Nós vamos conversar com eles como é que foi fazer esse trabalho. Como de praxe, a gente conhece um pouco mais o perfil dos nossos professores. Professor Fábio, muito obrigado pela sua presença em nossos estudos. Gostaria que o senhor começasse falando um pouco da sua graduação, da sua titulação acadêmica e do tempo que o senhor já está na Universidade de Sorocaba ministrando aulas. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu tenho formação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, eu fiz na PUC em Campinas. Eu fiz, dentro da minha formação acadêmica, fiz pós-graduação, fiz mestrado na parte de desenho urbano, desenvolvimento urbano, que é bem essa ideia de desenvolvimento de bairros, de novas regiões da cidade, como são desenvolvidas a parte urbana, não somente a parte edificada, mas a parte urbana, como é desenhada, como é projetada. Trabalho na Uniso nessa disciplina, eu faço uma outra de projeto também, mas nessa disciplina, desde o começo, estou na faculdade há 4 anos. Muito bem. O professor José Neto já esteve conosco em outros momentos também aqui, mas vamos conhecê-lo mais uma vez, principalmente você que está nos acompanhando pela primeira vez aqui no Uniso Comunidade. Professor José Neto, gostaria também que o senhor falasse da sua graduação, da sua experiência acadêmica e quanto tempo vem ministrando essa disciplina no curso de arquitetura. Bom, muito obrigado pelo convite, Fernando. Sempre bom estar aqui falando do projeto que a gente desenvolve na universidade. Eu sou filho da casa, eu sou formado na Universidade de Sorocaba, em comunicação, publicidade e propaganda. Posteriormente eu fiz mestrado em comunicação, já atuo no mercado há um longo tempo e no curso de arquitetura já estou há 4 anos ministrando esta disciplina. Na Uniso eu estou desde do ano 2000, então assim, eu comecei como estagiário, depois funcionário e hoje sou docente na universidade. E como é que o trabalho que a gente chama de multidisciplinar, ou seja, ele navega entre as disciplinas, surgiu? Ele surgiu primeiro na disciplina de linguagem iconográfica ou ele surgiu primeiro com o projeto de desenvolvimento de um bairro, desenvolvimento urbano de um bairro? Bem, a gente sempre procura tá integrando os trabalhos no semestre que a gente desenvolve no curso de arquitetura. E no 5º período a gente tem a questão da disciplina de linguagem iconográfica de fazer uma leitura visual e usar a ferramenta fotografia. Junto com isso tem um projeto que é a disciplina Projeto 5, que é o professor Fábio desenvolve, que é a proposição de um bairro. Então assim, qual que era a ideia? Eles têm uma visita que eles fazem para estudar, para conhecer esse espaço e esse trabalho eu vi a oportunidade de algum tempo atrás de levar esses alunos que estão na mesma turma que eu ministro, de fazer uma leitura visual. Eu propus a ideia de acompanhar e fazer esse registro deste entorno. O que acontece, o que visualmente que a gente tem nesse espaço e que possivelmente possa vir a contribuir na disciplina que o colega está desenvolvendo. Agora, professor Fábio, quando o aluno vai até o bairro, qual é a preocupação dele? A gente tem uma parte do desenvolvimento do projeto, normalmente na parte mais inicial, onde a gente tem que fazer um levantamento, um diagnóstico geral do terreno, que vai um diagnóstico desde condições físicas, como relevo, como ventilação, como algumas condições físicas de outras edificações que tem em volta, os pontos de conexão dos outros bairros em volta. E também tem uma questão que a gente discute muito no desenvolvimento do projeto, que é a ideia de trazer essa humanização para o bairro que está sendo proposto, porque a gente vê em planta os projetos, a gente vê em projeto, é muito distante. E muitas das coisas que é a ideia de trazer a qualidade de vida para o desenvolvimento desse espaço, seria interessante que o aluno vivencie alguns pontos. A gente sai, nós fizemos tanto a visita nesse local para fazer esses levantamentos técnicos do terreno, que é um terreno vazio, mas no nosso passeio, que o professor Neto foi junto e tudo mais, a gente acaba estendendo um pouco esse passeio para os bairros ao redor, tenta tirar os pontos positivos, tenta identificar algumas realidades
do cidadão que mora ali, do pessoal que vive naquele bairro, naquela escala, e tentar trazer um pouco dessa informação para que os alunos consigam os pontos positivos, consigam incorporar ao projeto. O que o senhor chama de humanização num bairro? O que leva, por exemplo, um bairro a ser mais humanizado ou ser menos humanizado que o outro? A gente tem uma discussão na faculdade, ao longo de todos os semestres, que talvez as nossas cidades, elas tenham, logicamente, seus pontos positivos, tem nossas memórias aqui e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela tem um processo de desenvolvimento que os interesses nem sempre são voltados para o cidadão. Isso é um ponto crítico, um ponto discutível, tudo mais, mas a gente consegue visualizar nitidamente algumas escalas do ser humano sendo negligenciado em alguns pontos da cidade. Cidade antiga, a cidade também teve transformações que não foram exatamente planejadas ou preparadas para um futuro, mas a gente passeando pelo bairro, eu e o Neto, a gente acabou conversando muito, não é nem a primeira vez que a gente faz isso, que as calçadas são muitas vezes arrebentadas, os desníveis são muito agressivos para uma pessoa com uma dificuldade de mobilidade um pouco maior. A relação entre os vizinhos muitas vezes acaba se tornando muito fria, porque você, ao não permitir um espaço humano público na rua, na calçada, o vizinho acaba não conhecendo o próprio vizinho, então acaba não tendo mais relação, e com isso a gente acaba negligenciando a cidade. A gente fica dando as costas atrás de muros, atrás de tudo mais. Então a parte pública da cidade fica tudo do jeito que der. As pessoas acabam se preocupando do muro para dentro. E a ideia de desenvolver um bairro mais justo, mais inclusor, tudo mais, é permitir que ele não fique só para dentro do empreendimento privado, essa qualidade também fique para todos, onde de repente o cara mais pobre, um cara mais rico, mas possam compartilhar de um espaço mais justo, mais adequado, mais bem desenhado. A humanização vem disso, essa é a ideia. Agora, professor Neto, quando o aluno sai para fazer o trabalho, junto com essa visão do professor de arquitetura e junto com a disciplina de linguagem iconográfica, ele também aprende as técnicas da fotografia, ou simplesmente ele pode resolver isso com o celular, vai lá e faz o registro da imagem. Qual é a preocupação do senhor com relação ao trabalho que foi resultado em catálogos online e também catálogos impressos, como de excelente qualidade, como a gente está vendo, e consequentemente leva a crer que o aluno não só apertou o botão da câmera, mas ele conseguia entender como é que funciona a linguagem do equipamento também. Então, tem dois pontos, assim, acho que o Fábio falou, só queria colaborar um pouquinho com exatamente essa. A gente conversa muito sobre o que a gente vai propor, assim, e eu faço essa visita junto para ter uma noção do que o espaço propõe. E a princípio, assim, a gente tem durante a disciplina a introdução à linguagem fotográfica. Então a gente trabalha com a fotografia em termos de planos, de enquadramento, de posicionamento, foco, tudo que uma aula de fotografia, dentro dos limites que a gente tem do semestre, vai trabalhar, mas tentar que esse aluno saia para fazer esse levantamento visual, não saia de uma forma apenas intuitiva. Ele conceitue razoavelmente, tecnicamente, o que ele quer propor, e consequentemente consiga resolver, assim. E aí, independente do dispositivo, a gente tem belas fotos aqui que foram feitas com celular, e tem fotos feitas com câmeras profissionais. Então, assim, e se a gente procura, muitas vezes a gente não consegue perceber essa diferença. Por quê? Porque a questão de como funciona a linguagem fotográfica, tecnicamente, isso já está absorvido quando eles saem para fazer essa busca. E o mais importante, assim, que eu sempre friso para esses fotógrafos, alunos, é que exatamente a importância no que tem que você vivenciar a cidade. Por mais que eu domine a técnica fotográfica, se eu não perceber a cidade, não vai adiantar nada. Então, o professor Fábio estava falando assim, a experiência que eles têm, que trazem depois, de conseguir assim, coisas assim, puxa, eu imaginei, da primeira vez que eu fui lá, não vi absolutamente nada, era tudo feio. Eu falei assim, ótimo, então precisa de um bom projeto. Pô, mas o que a gente vai fotografar? Então, assim, eu acho que o desafio está aí. A gente encontrar um mínimo de poesia naquilo que a gente já percebe que já não atrai tanto a gente. Como que a gente busca? Aí aquela coisa assim, olhar a luz, enquadramentos, lançar um olhar diferenciado para aquilo que já está dado. Então, assim, eu não vou poder modificar a cidade, eu não vou poder inventar a cidade. Mas o meu olhar deve ser o de buscar essa cidade com os problemas que ela tem, mas de uma maneira um pouco mais poética, um pouco mais solta. Então, assim, a gente tem uma orientação desse trabalho e, consequentemente, a experiência que a gente vem tendo é que
a modificação que o aluno tem em percepção da cidade passa pelo viés da fotografia, mas tem essa coisa dele vivenciar o espaço e, em consequência disso, trazer para a formação dele algo de mais consistente, de alguém que esteve presente e, consequentemente, ele vai poder propor um projeto de uma maneira mais responsável, de uma maneira mais pensada e, quem sabe, humanizada. Agora, professor Fábio, nessa linha de raciocínio, o aluno de arquitetura tem que diferenciar o que seria olhar e enxergar. Olhar todo mundo olha, agora enxergar é que é pontual, enxergar que mostra um pouco dessa cultura, desse repertório que ele adquire durante a disciplina. E ele percebe, então, que quando ele vai fazendo uma disciplina com 2 trabalhos distintos, ou seja, para a disciplina de desenvolvimento urbano de um bairro e também com a linguagem iconográfica, ele tem que ver pela técnica do arquiteto, mas com o olhar do fotógrafo. Com a técnica do arquiteto, o olhar do fotógrafo, mas acho que a condição de cidadão que tem essa liberdade de usar o espaço público. Nós fizemos esses passeios e muitas vezes a gente está andando pelo bairro, nos sentimos como se a cidade não quisesse que a gente estivesse ali. Sabe? Então, nós precisamos sim da técnica, porque nós temos formas de desenhar, formas de representar, a gente acaba estudando algumas condições, algumas tendências para esses espaços, acabamos discutindo isso para trazer a nossa realidade. Tem a técnica do fotógrafo, da parte técnica da foto, mas esse ponto que você fala de conseguir sentir o bairro mesmo, conseguir identificar como cidadão, qual que é a sua liberdade de usar aquele espaço, isso acaba sendo mais interessante. E os alunos trazem muito isso para nós. Uma coisa que a gente coloca de cara, que a gente conversa é assim, você já saiu na rua do seu bairro? E muitas vezes os alunos não saíram na rua do próprio bairro, não usaram esse espaço. E, por consequência, a gente não sabe se isso precisa ser bom ou não, se eu não uso, sabe? Então, eu acho que é legal como cidadão identificar, daí a gente usa a técnica do arquiteto para propor, para desenhar, usa a técnica da forma da fotografia, mas também da forma de enxergar a cidade, e isso vai construindo o repertório deles. Hoje o aluno de arquitetura ele tem que estar preparado, ele está apto, a hora que ele termina o curso, em fazer um desenvolvimento imobiliário, por exemplo, do zero, ou seja, ele pega uma área que um loteador comprou, vai vender os lotes e um arquiteto deveria ou deverá fazer o desenho dessas ruas, desse espaço, dessa área de convivência. Seria uma finalidade fim do estudante de arquitetura para que, quando esse projeto, esse bairro seja disponível para a população através da venda de terrenos ou de casas, se consiga então fazer essa convivência. Agora, o senhor percebe que muitos bairros em Sorocaba nasceram simplesmente de loteamento de ruas, ou seja, fizeram ruas horizontais e ruas verticais e pronto, pode vender que está pronto o bairro? Isso, muitos bairros são desenvolvidos pela prefeitura, muitos são desenvolvidos pela iniciativa privada, acabam sendo geralmente atendidos os interesses deles, o privado tem uma dinâmica diferente do público, acredito que nenhum dos dois queiram o mal da população, muito pelo contrário. Porém, como o trabalho, a pesquisa em cima disso, está sempre se renovando, as tendências, as dinâmicas da população, as dinâmicas urbanas, os equipamentos, tecnologias, carro, bicicleta, modos de mobilidade, vão se atualizando com o tempo. Os bairros também, muitas vezes, eles deixam de conseguir atender aos principais propósitos. E nós moramos em Sorocaba, um local que tem um relevo muito acentuado. Se a gente fala de conseguir colocar um bairro mais inclusor, a gente tem que permitir que um cara que tem o seu carro use, que é o mais comum. Mas um cara que talvez não tenha, que vai usar um meio alternativo, vai andar a pé, um público, também consiga usar esse espaço de qualidade. E se a gente tem um lugar com muita inclinação, no nosso caso, estou dando um dos exemplos, ele já não é atrativo para o cara que vai andar de bicicleta ou a pé. Vai ser mais para o cara de carro ou de ônibus. Se o ônibus não tem qualidade, meio que sobra para o carro. Então, os bairros nossos, eles foram desenhados nem sempre todos pensando nessas inclusões. E tem a questão de densidade, da quantidade de gente que mora ali, das formas como que são desenhadas, que são colocadas e são desenvolvidas esses bairros. A ideia é que, em algum tempo, a gente achou que bairros poderiam ser depósitos de pessoas para dormir, para morar. Outros bairros poderiam ser para trabalhar, outros bairros poderiam ser para indústria, outros bairros seriam de proteção.
E isso dominou durante um tempo o desenvolvimento urbano, teve seus interesses, teve seus pontos positivos. Ao mesmo tempo, hoje em dia, a gente já com dificuldade de mobilidade, já é difícil fazer essas transferências de setores. Com custos da mobilidade também fica difícil, com poluição e tudo mais. Então a gente começa a perceber que talvez essa setorização, essa organização, um outro ponto, desculpa, o esvaziamento de setores. O pessoal mora aqui, trabalha aqui, durante o dia está vazio aqui, durante a noite está vazio aqui. Isso traz segurança, traz algumas outras pontos que podem ser discutidos no meio urbano. Então, os estudos estão sempre constantes pensando em cima disso. Então, a ideia é tentar transformar hoje em dia um bairro que permita o cara a pé, o cara de carro, que permita a ocupação, o dinamismo quase que o tempo todo. E tudo isso tentar buscar os benefícios que essa situação pode para o momento atual. E os momentos não são tão... Não troca de um dia para o outro, as tendências são um pouco distantes. Então, hoje nós temos uma forma de desenvolver espaços e buscando todo esse ponto de humanização que a gente falou no começo. Agora, professor Neto, na hora que o aluno sai com a câmera, depois de todo esse conhecimento, ele conseguiu retratar para o senhor nessas fotos, que de repente é uma única imagem, que possa expressar isso, contar isso e questionar isso? Elas contam, Fernando. Então, se você pegar qualquer um desses cadernos e você começar a olhar, baseado no que o professor Fábio falou, você vai perceber uma coisa muito curiosa. Nesses cadernos todos, tem uma ausência de pessoas. Então, a cidade, parece que ela foi esvaziada, assim, não é a minha área de pesquisa, a arquitetura, assim, mas assim, você sente a cidade. Então, quando você percebe que você tem 30, 40 pessoas, aqui no caso tem cerca de 130 alunos que fotografaram os bairros, e você começa a perceber que tem a ausência de pessoas presentes nesses espaços, a gente tem algum problema. Então, assim, a discussão talvez seria muito mais na área de arquitetura e urbanismo, mas que visualmente isso está representado. Então, se eu tenho uma cidade, e isso, a captura foi feita por alunos que estão sensíveis a isso, que estão tendo essa formação, e quando eles saem para documentar, para registrar essa cidade, curiosamente, a presença de pessoas, elas não acontecem nas fotografias, elas têm soluções poéticas fantásticas. Tem alunos que você percebe que eles voltam modificados da experiência que é fotografar a cidade. Mas de uma forma geral, quando você olha, você pensa, puxa, não tem tantas pessoas presentes nesse espaço público. Então, assim, é uma coisa que tem que ser repensada. Uma outra característica que eu acho que eu privilegio muito, que é a experiência do estar. Do voltar modificado. O professor Fábio falou de alunos que não conhecem a cidade. A gente já teve histórias, não nesta turma, mas de outras turmas que o aluno me relatou que ele nunca tinha andado na cidade. Ele tinha, na formação básica dele, os pais levavam, depois ele ia de van, depois hoje ele vem de ônibus para a faculdade. Ele nunca tinha andado a pé na cidade. Então, assim, você conseguir propor e realizar uma experiência dessa para um aluno que tem 19, 20 anos, é uma realização muito grande. E, em consequência disso, ele começa a um encantamento e desencantamento pelo que ele está vendo. Porque, assim, o que ele encontra de fotografia que é possível em imagens belas? Puxa, ele consegue produzir alguma coisa em escolha de horário, de luz, de texturas, cores. Eles estão sensíveis a isso. Por um outro lado, tem uma visão muito crítica de ele ver algumas coisas que ele não concorda. Então, assim, e isso é registrado também. Então, dentro desse material, você percebe assim que já tem uma postura crítica desse aluno, que é exatamente de registrar coisas assim que são inusitadas, que são poéticas, mas algumas coisas que você vê ali que, poxa, tem um vazio, tem um esvaziamento da cidade, e isso é uma coisa que o aluno de arquitetura percebe. Por quê? Porque ele está sensível a exatamente essa questão de uma cidade talvez mais humanizada. Então, na fotografia, eles conseguem silenciosamente ter esse olhar e propor isso. Então, quando você olha e percebe que está faltando alguma coisa, então isso são coisas que uma determinada turma com uma formação foi possível produzir sensivelmente. Se a gente trabalhasse com uma outra turma que fosse de uma outra área, por exemplo, possivelmente o resultado seria algo bem diferente desse. Quem quiser conhecer esse material, existe disponível em alguma forma, no Face, uma maneira de quem está nos acompanhando poder ver essas imagens? Então, a gente disponibilizou na página do Face da universidade, na forma de PDF, dá para ver, até baixar se quiser. A página do Face da Uniso, da Uniso, uniso.br. Isso, da Uniso.
E esse material a gente fez algo exatamente impresso para os alunos terem, a gente tem como material de produção do curso mesmo, porque a gente está numa fase muito curiosa, a gente produz tudo muito virtualmente. A experiência do imprimir, materializar esse trabalho, é uma coisa que encanta muito a mim, aos colegas, professores do curso, que você percebe que a qualidade do olhar dos alunos é fantástica quando você vê o material impresso, e consequentemente você tem a questão da história preservada, porque aquilo que fica virtualmente, ela fica disponível para todo mundo, mas ao mesmo tempo parece que não está disponível para ninguém. Então isso aqui eu posso trazer para você, o professor Fábio pode transportar, levar. Então isso facilita muito. E essa experiência foi, pelo que eu vejo assim, pelos relatos dos alunos, foi extremamente rica de retornar a imprimir, a ter o material fotográfico impresso. Isso foi uma experiência muito bacana para o curso. Muito bem, professor Fábio, quem quiser conversar com o senhor a respeito dessas discussões, por exemplo, sobre desenvolvimento urbano de um bairro, quiser bater um papo, ter uma palestra, como é que pode fazer um contato mais fácil? Bem, aqui pela faculdade, quase todos os dias à noite eu tenho aula aqui. O pessoal pode conhecer esse trabalho produzido pelos alunos desse semestre, dos outros semestres também no laboratório de arquitetura. Ficam lá disponibilizados os desenhos. E interessante também, nós temos uma outra disciplina que faz em conjunto com nós, que é o desenvolvimento de maquetes físicas. E esses bairros também foram desenvolvidos em maquete. E as maquetes, elas sim ficam realmente com fácil exposição ali no laboratório. Então é interessante, caso alguém queira conhecer, e procurar na faculdade. Isso, um e-mail, um Face para falar com o senhor? Eu tenho no Facebook, Fábio Morello, o pessoal me encontra. Morello com 2 L's. Morello com 2 L's. O pessoal está aqui, tem o site do meu escritório, tem o site da faculdade que tem meus contatos. O pessoal pode ficar à vontade na faculdade me procurar. Muito bem. Professor José Neto, da mesma forma, quem quiser falar sobre linguagem iconográfica, sobre fotografia, bater um papo com o senhor, qual é a forma mais fácil? Bom, o canal principal da universidade, o meu e-mail é josé.silva@prof.uniso.br. E esse material ele vai estar aqui disponível para quem quiser visitar, vir na universidade, a gente vai deixar na coordenação. Tanto as maquetes mesmo que o professor Breno também desenvolve, que é um material complementar. Então isso vai estar disponível. Acho que quem quiser conhecer, O senhor também tem Facebook? Tenho. Facebook é José Neto. José Neto no Facebook. Então, então vamos torcer aí para a gente ter um retorno seu que nos acompanha para ver essas fotos, acompanhar esse material, convidar os professores para um papo, uma palestra, e você conhecer e discutir mais essa formação dos bairros. Professor Fábio, muito obrigado pela sua presença. Professor Neto, também muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Muito obrigado. Nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Olá, estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Neste bloco, estamos recebendo o coordenador do curso de administração da Universidade de Sorocaba, professor Osmil Sampaio Leite, e também o professor Adilson Spin. Eles vão falar sobre o projeto Administra Ação, que é desenvolvido pelos alunos do curso. Professor Adilson, muito obrigado pela sua presença. Professor Osmil também, muito obrigado. Vamos começar a conhecer um pouco o perfil dos nossos professores convidados. Professor Adilson, gostaria que o senhor falasse um pouco da sua graduação, sua titulação, sua experiência profissional e agora a sua experiência acadêmica. Agradeço o convite para vir aqui falar sobre esse importante projeto da universidade. Eu sou formado aqui pela Uniso em Administração de Negócios, fiz pós-graduação também na Uniso em Produção e Logística. Fiz o mestrado e hoje estou no doutorado da universidade, doutorando. O projeto de administração faz parte da minha vida desde quando eu fiz o curso de administração. Eu fiz também um projeto como aluno, eu também desenvolvi um projeto da mesma forma
e depois hoje como professor estou à frente desse componente. Trabalhei na indústria por a última fase da minha vida na indústria há 10 anos, né? Então eu tenho uma experiência na área industrial. E na universidade aqui eu transito aí pelos cursos de administração, pelos cursos tecnológicos da universidade, na área de gestão e negócio. Bom, a gente vai abrir um parênteses aqui, a gente sempre acaba conversando, falando, devido à convivência que a gente tem com alguns professores com relação à família. A senhora Adilson Espinho tem uma relação da família e a universidade, como outros professores que já estiveram aqui conosco, constituíram família aqui dentro da própria Uniso, e a família estuda na universidade, faz pós-graduação na universidade. A sua família também é dessa forma, professor? A sua esposa, seu filho, na graduação, na pós-graduação também, não é isso? Minha esposa fez curso de nutrição na universidade. Recentemente ela concluiu o mestrado dela, né? Meu filho também fez o curso tecnológico de gestão da qualidade. Hoje está terminando o MBA dele, em qualidade também. Então a gente fala em casa, a gente vive e respira a Uniso, né? Nós estamos até o momento, tem o prazer de fazer parte dessa universidade, né? Em família, profissional e pessoalmente, aqui estamos sempre aqui dentro da universidade, né? Então é uma convivência bastante interessante. Eu acho que isso não é nenhuma propaganda, a gente está só contando o que acontece no cotidiano, porque se eu quero o melhor para o meu filho, se eu quero o melhor para minha esposa, se eu quero o melhor para mim, eu mostro mais do que nunca aqui nessa referência desses professores, do professor Adilson, da esposa, professora Sara, né? Professora Sara, tá? E do filho também aí, o nome do seu filho é? Nicolas, né? Nicolas também hoje está se dando bem como fotógrafo, está fazendo belos trabalhos de fotografia como hobby, e a gente já viu alguns trabalhos que ele faz. Vamos conversar com o professor Osmil, que também tem uma longa história aqui na Uniso, que começa lá nos anos 80, é isso, professor Osmil? Pouco antes como aluno, né? Na década de 70, porque eu já sou um pouquinho mais velho que o Adilson, né? Mas, na verdade, eu fiz também a antiga FACAS, né? O curso de administração, naquele tempo chamava Administração de Empresas. Fui para o mercado de trabalho, mais especificamente na área de recursos humanos. Trabalhei durante 13 anos no mercado de trabalho, nas empresas, indústrias aqui em Sorocaba. E depois, a partir da década de 80, nós voltamos para fazer pós-graduação, e aí fomos convidados para vir para a universidade. Num primeiro momento não foi possível, mas na década de 90 a gente já estava aqui, em 96 especificamente, a gente veio como professor na área de recursos humanos. Também passei pelo processo muito parecido com a Adilson, o professor Adilson. Nós fizemos um mestrado, estamos na reta final aí do doutorado, aí, até o começo do ano que vem a gente deve estar concluindo. Então tem uma história realmente com a universidade. Em abril agora completei 20 anos de Uniso, então realmente é uma história um pouquinho longa mesmo. E vamos falar do projeto Administra Ação. O projeto ele foi criado pelo então professor Rogério Augusto Profeta, hoje é o nosso pró-reitor administrativo, e junto com outros colegas, e ele vem sendo desenvolvido desde 2005. Eu queria que o professor Osmil desse uma pincelada aí da história do administração, de quando ele surge como uma atividade acadêmica da disciplina, como a gente fala aqui, um trabalhinho, né, que você pede para o aluno fazer. Esse trabalhinho já virou livro, já virou uma ação significativa, e o professor Osmil chegou a comentar comigo, ele vai falar isso também para você que nos acompanha, que hoje não é mais uma ação do curso, ele é um projeto da Universidade de Sorocaba. Exatamente. Como disse o professor Fernando, esse projeto ele começa em 2005, muito pequeno. Era uma ideia que o curso de administração tivesse uma atividade que fosse voltado também para a comunidade, porque sempre a administração dentro da área de gestão é vista como um curso para a formação do profissional, que vai trabalhar na empresa, que vai gerar lucro, enfim, que vai trabalhar com esses objetivos aí. Mas, na verdade, dentro da própria instituição e da própria dinâmica do curso, a gente sabe muito bem que a universidade ela não forma somente o aluno para ser o profissional, mas para ser realmente um cidadão dentro do seu contexto, dentro do seu ambiente. Então, nessa proposta, é que em 2005, o professor Rogério Profeta, que ainda era o coordenador do curso de administração, começa a trabalhar com uma equipe para formar esse projeto inicial
bastante pequeno, de uma forma que realmente pudesse envolver os alunos e mostrar uma outra concepção. E a concepção era, além de você ser um ótimo profissional, que é o que a gente pretende aqui na universidade, você também ser um cidadão que entenda a importância de prestar uma colaboração, ter uma participação com a comunidade, enfim, dar um pouco de si para a comunidade. E começou em 2005, ele foi tomando corpo, foi sendo reconhecido dentro do curso, depois pela universidade e pela própria comunidade, que hoje nos procura, pedindo para que a gente possa, dentro do projeto, realmente vir a colaborar com as instituições, com as ONGs que nós temos em Sorocaba e região, e acabou realmente sendo reconhecido de uma forma tal que hoje o projeto ele deixou mesmo de ser somente uma versão dentro do curso de administração, mas reconhecido pela universidade. Ele faz parte do conjunto da formação do aluno e principalmente porque, na verdade, esse trabalho ele tem um viés voltado realmente para a extensão e principalmente para dizer ao aluno, olha, você além de profissional, além de desses aspectos da sua formação acadêmica, também é importante nessa formação que você olhe a comunidade e o que você pode prestar serviço, como você pode colaborar com a comunidade. E esse reconhecimento do aluno a gente recebe ao término do trabalho, quando a gente faz o encerramento com eles, quando a gente envolve a família também vindo prestigiar o encerramento do trabalho, a gente vê o quanto eles mesmo, nos seus depoimentos, dizem quanto foi importante esse trabalho, esse projeto. A parte mais específica, operacional, sem dúvida que o professor Adilson pode estar falando, porque ele convive diariamente com o aluno, ele sabe no início do trabalho a reclamação do aluno e depois no final do trabalho a satisfação, o prazer do aluno. E eu já acompanhei alguns encerramentos de trabalho no local que ele aconteceu, é uma coisa fantástica, a gente vê o brilho nos olhos dos alunos e falar, puxa, nós conseguimos fazer isso e foi muito bacana, e foi muito legal, valeu a pena trabalhar com as instituições e dar um pouco da gente para melhorar alguma coisa dentro dessas instituições que prestam serviço aí para a comunidade. Então, tem sido assim muito significativo e o trabalho realmente chegou no patamar que está, com alguns números que o Adilson vai estar passando depois, é muito interessante. Professor Adilson, então agora o senhor está assumindo a coordenação desse trabalho junto ao colegiado, né, e consequentemente trabalhando no cotidiano ali com os alunos. Gostaria que o senhor falasse então contasse dessa sua experiência, como é que de repente, como a gente sabe muitas vezes, né, você que já foi estudante ou você que é professor, você que acompanha o nosso programa, sabe que você pede para o aluno fazer um trabalho, muitas vezes reclama, ixi, vai dar um trabalho esse trabalho, né? Mas daí, como o professor Osmil comentou, daí na hora que ele vê o resultado, né, isso a gente sente aqui também, enquanto docente, que a satisfação dele fala, puxa vida, eu sou capaz de fazer isso, eu não sabia, né? Agora, eu gostaria que o senhor falasse, então, professor Adilson, como é que é essa experiência, como é que está sendo, e, inclusive, dia 13, foi apresentado aí o resultado desse semestre dos trabalhos. No início do semestre, quando nós apresentamos o projeto para os alunos, né, que é um componente que tem a parte teórica em sala de aula, e a parte prática é feita em uma entidade sem fins lucrativos fora da universidade. Então você percebe, e eu como fui aluno também fiz um projeto, eu sei a angústia que os alunos sentem no início, porque eles pensam assim, e depois os alunos relatam isso para a gente no final do semestre, nós achávamos que nós não íamos dar conta de fazer um projeto desse, né? Mas é muito interessante a gente ver que os alunos percebem, e depois pelo relato deles, pelas conversas que nós temos, que eles conseguiram entender a dimensão desse projeto. E os alunos falam assim, olha professor, nós começamos, a maioria fala, nós começamos a fazer por conta da nota, né? Mas a partir do momento que nós entramos em contato com a entidade, nós vimos quão carente é o terceiro setor, né? A dificuldade que as entidades têm em se manter com verbas, muitas vezes aí, que são até tiradas, né? Então, os alunos começam a se envolver com a entidade, e a partir do momento do projeto, eles falam assim, nós até esquecemos que isso aqui valia a nota, né? Nós fizemos isso realmente com amor, e a gente percebe a sinceridade nisso, quando os alunos entregam um projeto,
e você vê os alunos chorando, né? A emoção que é entregar um projeto para a entidade. Nós fazemos um evento no dia, que é marcado um evento em cada entidade, que os alunos fizeram, reúne o grupo, reúne familiares, e muitos alunos aí derramam lágrimas, chorando de emoção de terem participado de um projeto que a entidade ficou o pessoal da instituição precisavam realmente daquilo. Então, tem entidades que atendem crianças, idosos, moradores de rua, né? Então, nós temos aí diversos segmentos. Então, a gente consegue ver essa emoção que transcende aí os muros da universidade, né? E fora isso, fora o projeto, tem também a parte teórica. Em sala de aula, nós falamos tudo o que acontece em um projeto, todas as áreas que tem que ser estudadas no projeto, os cálculos de tempo, orçamento. Então, eles conseguem colocar em prática diversas disciplinas que eles tiveram ao longo do curso. Então, esse projeto acontece no 7º semestre. Então, eles vão lá colocar marketing, porque eles têm que vender essa ideia para os patrocinadores. Tem que ter uma ação de marketing. Gestão financeira, eles têm recursos escassos, né? Que é o fundamento da administração. Gestão de recursos humanos, eles têm que gerenciar os conflitos que acontecem no grupo. Então, é interessante. E, além disso, nós conseguimos, a universidade consegue fazer com que o nosso aluno de administração entenda realmente o que é o terceiro setor, por dentro dele, né? Então, nós não ficamos em sala de aula somente com teoria. Primeiro setor é o Estado, segundo é o setor privado, terceiro são as ONGs, os CIPs. Não, os nossos alunos, eles vão lá dentro do terceiro setor e realmente vêm. Então, a intenção, e muito mais prazer dá também, quando o aluno fala assim: professor, nós vamos continuar atendendo essa entidade, nós vamos continuar participando. Isso acontece muito. Então, muitos alunos falam, é um prazer imenso, e a gente tem conhecimento de muitos alunos que continuaram participando da entidade, familiares, a gente vê a família ajudando, né? A família participando, os alunos para arrecadar verbas, eles vão em busca de patrocínio, eles fazem almoço, jantares, festa do pastel, festa da pizza, e você vai lá. Eu procuro ir, né, à medida do possível, ir também nessas festas, né? Nós vamos nas festas lá, e nós vemos a família participando. Então, é esse envolvimento. E no dia 13, que aconteceu a 13ª mostra dos projetos sociais, ou administração, né? A gente vê a participação da família também, e se emocionando junto com os alunos, mostrando os projetos, né? E os alunos sentindo esse prazer de ter colaborado com uma instituição, né? Então, o nosso aluno, ele tem essa visão exata do que é responsabilidade social. Agora, professor Osumil, a gente percebe que essa empolgação toda do professor Adilson, consequentemente, reflete o que o aluno vem fazendo e apresentando. O senhor, enquanto coordenador do curso, também avalia de que, quando o aluno vai para a entidade, no primeiro momento, inclusive a gente vai deixar à disposição, você que está nos acompanhando, os contatos dos professores, quem sabe você se candidate a receber o projeto. Quer dizer que, inicialmente, você falava em fazer um livro caixa, era o aluno de administração que ia lá dar umas dicas, orientações como administrar a entidade, o fluxo de caixa, o que entra, o que sai, como é a melhor forma de fazer a compra, de administrar a verba que tem. Não é isso, né? Quando o professor Adilson fala aqui de entregar literalmente entregar uma obra, entregar uma ação, precisa fazer compra de livros para a biblioteca da escola, precisa construir até alguma área, ampliar alguma área, reformar alguma área. Então, o senhor já viu de tudo um pouco nesses anos todos do Exatamente. Exatamente isso. No início, realmente, a ideia era que o aluno fosse na entidade, lá em 2005, que nós falamos, né, para ensinar o pessoal a administrar. Mas aí o projeto não era bem esse, a ideia inicial não era somente ele ir lá e fazer mais uma administração. Isso ele já faz na própria empresa que trabalha, através do estágio que ele faz e através de outras ações que o próprio curso promove. A ideia realmente era trabalhar o lado humano, o lado social, as necessidades do indivíduo, do ser humano na instituição. E aí começou a se moldar o projeto dentro desse formato, para que ele sentisse realmente lá na instituição, conforme o professor Adilson falou, as necessidades que a instituição
instituição tem, a pouca verba que tem, muitas vezes alguma coisa que eles poderiam estar resolvendo se tivesse um pouquinho de recurso e eles não conseguem. E os alunos, com esse levantamento de recursos, com um projeto muito coordenado pelo professor responsável, no caso, o professor Adilson, então eles vão lá, eles vão vendo, levantando todas as necessidades e aí eles começam a participar quase que diariamente dentro do projeto, indo até a instituição, verificando o que precisa ser comprado dentro daquilo que eles estabeleceram, porque existem alguns limites que é dado pelo projeto, pelo professor Adilson, para que, primeiro, eles possam realmente dar conta daquilo que eles se propõem a fazer. Não adianta chegar lá, quero fazer uma entidade nova, 50 dormitórios. Não há condição. Não dá. Então vamos fazer, dá para fazer um bem feitinho? Exatamente. Então, o curso, em alguns momentos, o projeto atendeu uma mesma entidade mais de uma vez. E pode isso ocorrer. Por quê? Porque ela tem várias necessidades. Então ela vai, os alunos vão lá, sob orientação, eles falam, nós conseguimos fazer isso daqui, vamos melhorar o dormitório, se for o caso de uma instituição lá, por exemplo, para idosos, tá? Nós vamos melhorar o dormitório. Então vamos pegar isso daqui. No semestre seguinte, outro grupo, outra equipe vai lá, o professor já está sabendo, o curso já está sabendo, então nós vamos pegar uma outra situação que está com uma necessidade. Sempre a preocupação principal, o aluno tem como compromisso terminar e entregar o projeto, senão ele não vai realmente valer nota, é um processo de avaliação normal, porque é uma atividade acadêmica que ele está fazendo, sob a ótica da extensão, mas ele precisa concluir o projeto. Então, se ele não conclui, a gente vai junto, o professor vai correr atrás para ver o que está acontecendo, para que ele conclua. Ele tem por obrigação de concluir. Então, ele não pode fazer alguma coisa que esteja acima da capacidade do grupo. Nós não estamos preocupados com os valores, tá? Tem grupo que consegue fazer um trabalho com um valor muito mais alto e outro com um valor menor. Não importa o valor para a gente, importa a qualidade do trabalho e aquilo que ele está entregando para a instituição, porque no momento que ele entrega aquele projeto, ele resolveu um problema social, um problema para aquela instituição, para as pessoas que são atendidas ali. Então, o foco principal é isso, é realmente atender a comunidade e fazer com que esses ambientes dentro das ONG, das OSIPs, possam se sentir melhor, com uma qualidade de vida ou de trabalho melhor para aquelas pessoas que estão ali envolvidas, tanto os profissionais ou as pessoas que colaboram como voluntários, como principalmente as pessoas que recebem o atendimento por aquela instituição. Então, essa é a principal proposta do nosso trabalho que tomou esse corpo e essa dimensão nos dias atuais. Professor Adilson, dá para ilustrar nessa mostra que aconteceu, que é a 13ª, né, que o senhor falou, alguns trabalhos que foram assim representativos, a gente sabe da importância de todos eles, um pouco menores, outros um pouco maiores, mas enfim, que o senhor pudesse ilustrar uns 2, 3 casos aí que foram bem significativos. Na verdade, seria até uma injustiça não falar dos 14, né? Mas nós tivemos aí trabalhos, o Osmeu falou muito bem falado, muito bem colocado, né? Nós não cobramos do aluno o valor, nós não indicamos qual entidade tem que fazer, isso o grupo que escolhe. Nós passamos uma lista de entidades, nós atendemos Sorocaba e região, né? Então nós tivemos projeto, por exemplo, a Casa do Menor, Sorocaba. O grupo construiu uma brinquedoteca, né? Então foi uma construção mesmo, levantaram 2 paredes, uma construção, alvenaria, ficou muito bom o trabalho deles lá. Aqui no centrinho, Jardim Novo Dourado, o grupo reformou uma sala, né, era um brechó que eles tinham como fonte de renda da entidade. O grupo reformou a sala, trocou o piso, fez araras novas para pendurar roupas, parecia uma loja de shopping, um negócio muito bem feito. Nós tivemos lá no Lar da Mônica, lá em Piedade, eu fui no domingo lá, houve a entrega do projeto, estava chovendo, e os alunos fizeram uma quadra, reformaram uma quadra que eles tinham lá, uma quadra de areia, né? E foi interessante ver a empolgação das crianças lá do Lar da Mônica, mesmo com chuva, eles queriam e foram jogar bola, né? Aí o grupo, os alunos que estavam entregando o projeto foram jogar bola junto, tinha o pai de aluno, foi lá junto, né? Da empolgação que eles estavam da entrega daquela quadra. Então são projetos assim, tivemos, né, projetos fantásticos, ou
Ou em Aíba, por exemplo, a instituição precisava somente da compra de mesas e cadeiras, porque as crianças estavam fazendo atividade no chão, né? Escrevendo no chão. Então, o grupo comprou 4 jogos de mesa, são mesas destacáveis, então ficou muito interessante o trabalho deles lá. Então, na verdade, não é somente a estrutura, às vezes também precisa de móveis, mobiliário. Então, foi colocado, nós não cobramos o valor, né? Mas esse semestre aqui, nós ficamos no orçamento aí, de todos os projetos juntos, cerca de R$90 mil, né? Foram arrecadados e colocados aí dentro das instituições. Desde 2005, quando começou o projeto de administração, já tivemos, com esse semestre, contando com esse semestre já, 514 projetos. Né? 514 projetos. Muitas entidades foram atendidas mais de uma vez. O total desses 514 projetos já estão acumulados em R$2,2 milhões. Puxa, vida, um valor significativo, hein? Né? E teve a participação de mais de 2.700 alunos que passaram por esse curso. Né? Então é interessante esses números para a gente ver aí o quão significativo é essa ação. Né? Agora, uma pergunta que com certeza quem está nos acompanhando quer saber como é que eu faço para me candidatar para receber os alunos da administração e eles nos orientarem, nos ajudarem. Qual é a forma mais fácil, mais rápida de entrar em contato com o senhor ou com o professor Osmil, no aspecto de que me candidatar a ser para receber isso, e se de repente precisa até passar por uma avaliação, se a Uniso vai até lá, conhecer se a entidade é séria, se a entidade é comprometida, como é que funciona? Nós recebemos por e-mail, pelo nosso e-mail, né, ou algumas instituições aí que queiram se candidatar. Nós temos uma lista, Sorocaba tem mais de 300 entidades aí cadastradas já, né? As entidades que não estiverem cadastradas podem nos mandar um e-mail. Tá, qual é o e-mail, professor? É adilson.spin@prof.uniso.br. Né? E o professor Osmil também, que é o coordenador do curso. osmil.leite@prof.uniso.br. Tá, as duas formas de fazer contato. Mais fácil. Aí, eventualmente, vai ser feita uma visita dos professores, dos alunos, para poder avaliar a entidade, avaliar a necessidade, ver, de repente, não adianta você falar, olha, fazer uma sede nova de R$2 milhões, mas, de repente, a gente pode ajudar aí, tá, a administrar uma atividade que vocês fazem, a ajudar a arrumar uma quadra, um jardim, arrumar um dormitório, uma cozinha, enfim, que a gente já viu aqui trabalhos bonitos e significativos dessa natureza. Agora, mais do que nunca, no momento desse aqui, de crise, mesmo assim os alunos se superaram em situações dessa, professor Adilson. Muito bem lembrado. No início do semestre, os alunos falaram, professor, mas essa crise que está aí, nós vamos conseguir patrocínio? Eu falei, pessoal, ou não você já tem, né? Então vocês vão procurar ou sim. E houve muita surpresa, muita surpresa. Teve um grupo que eles foram numa loja de tinta, não me recordo o nome agora, uma lojinha pequena de tinta, e eles pediram um patrocínio de 2 latas de tinta. Né? E o proprietário falou assim, olha, era numa quinta-feira, o proprietário da loja falou assim, olha, venham aqui na segunda-feira que eu vou deixar separado para vocês. Aí o grupo retornou na segunda-feira com um carro pequeno, para pegar as 2 latas de tinta que eles solicitaram. Aí chegaram lá, a moça que estava na loja falou assim, olha, ele não está aqui, o proprietário não está, mas ele deixou separado aqui, ó. Vocês estão com um caminhão, hein? Falou, caminhão? Não, nós tivemos um carro, são 2 latas. Ele falou, não, tem 60 latas separadas aqui. Né? 60 latas, olha, tinta, emocionante, né? Imaginar isso. Aí o pessoal falou, pois, aí eles foram rapidinho, conseguiram um caminhãozinho, uma caminhonete, e levaram as tintas. Quer dizer que 2 resolvia, mas as outras 58 beneficiou outras entidades. Então, aí que é o legal. Nós anunciamos em sala de aula, falou, pessoal, eles receberam latas a mais, os outros grupos que precisavam também. Um comércio pequeno fez uma benemerência desse tamanho, né? Tinha um grupo que precisava, a casa menor precisava de 200 tijolos, aí receberam 1.000. Eles dividiram com outros grupos também. Então, a solidariedade entre eles também aconteceu, né? Então, foram essas surpresas que nós tivemos. E o pessoal falou, nossa, agora no final, o pessoal falando assim, olha, os alunos falando,
nós achávamos que íamos ter dificuldades por conta da crise, né? Mas quando as pessoas entendem o projeto e veem que realmente é um projeto sério, que vai beneficiar pessoas, né, que precisam disso, as pessoas realmente são solidárias. Então é interessante ver, né, a solidariedade, o pessoal abrindo o coração e doando sem problema nenhum. Professor Osmil, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que o senhor passasse mais uma vez o seu e-mail para que aqueles que tenham interesse em se candidatar, ou você ainda que tem aí um comércio, uma loja e quer colaborar de alguma forma, quer saber, olha, como é que eu posso entrar numa ação dessa, que eu sei que aí a coisa é séria, porque às vezes você faz uma doação para alguém que bate na sua porta e... para onde foi o dinheiro, para onde foi a sua doação. Aqui você sabe que a coisa é séria, que tem esse retorno, tem essa preocupação. Então você também pode entrar em contato. Professor Osmil, mais uma vez o e-mail do senhor. Sim, agradeço muito aí pela poder expor um pouco sobre a importância desse trabalho que a gente vem fazendo no curso de administração. E quem quiser entrar em contato, pessoas que queiram patrocinar o trabalho ou aqueles que necessitem, o nosso e-mail, o e-mail da coordenação é osmil.leite@prof.uniso.br. Professor Adilson, da mesma forma, parabéns, sucesso para o senhor, leve o parabéns do nosso programa para todos os seus alunos e eu gostaria mais uma vez que o senhor deixasse também o e-mail de contato para que aqueles que queiram patrocinar ou queiram receber aí um patrocínio, uma colaboração da Uniso. Meu e-mail é adilson.spin, Spin com M, né? com M, né, @prof.uniso.br. Como o Osmil falou, tanto as entidades que precisam de uma ajuda, as pessoas também, empresários, comércio, ou até pessoas, né, que tenham na sua casa, a gente fez uma obra lá e sobrou lá alguns tijolos, sobrou alguns pisos, né, pode entrar em contato com a gente. No próximo semestre teremos novamente o projeto de administração e será bem-vindo qualquer ajuda, né, será bem-vinda aí para a gente colocar esse projeto cada vez mais em ação aí. Tá certo. O programa Uniso Comunidade vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato conosco também, pode fazer através do Facebook. É só você acessar lá o Uniso Comunidade. Você pode conversar conosco por lá. Você também já pode rever todos os programas que já foram ao ar no nosso canal no YouTube, Uniso Comunidade. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!